Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer você que se encontra aqui diante desse vídeo e também graças ao fomento da Lei Nelson Seixas de 2023, que possibilitou para a construção e realização desse projeto. Nosso projeto, cujo nome chama Zinepost, ou Zinepost, ele parte da indagação de o que existia aqui antes de ser aqui. Né? Ele tenta refletir um pouco sobre as memórias urbanas da cidade de São José do Rio Preto e seus lugares habitados, ocupados, esquecidos, desapropriados. Enfim, a gente tenta pescar um pouco do que foi, como é e como esse imaginário está presente na vida das pessoas que ali transitam, né? Assim como a nossa. Por hora, então, vamos começar uma leitura apreciativa da obra da Zine, e após, vamos debater um pouco sobre quais foram os pontos escolhidos, como é que se deu essa construção da narrativa, né, a amarração da narrativa. Por hora é isso. Boa apreciação e vamos começar. Dei por mim, aparato-me no último andar daquela galeria. Seus refrigeradores respiram o dia mais quente do ano. Seu quintal de telhados tece encaixes de paredes, janelas e calor. A medianeira desfaz em casca, mimética às estruturas cutâneas. Pastilhas de cerâmica revestem partes que guardam a ciência bela da diversa composição. A rádio que aqui habitava ecoa por corredores que ocupam algo, quase nada, ou poeira. Descia até os patamares de seu segundo andar. Colunatas suspendem concretos vazios, janelas difundem a luz feito incenso. O brilho da nova estrutura de guarda-corpo ressoa morna às dimensões da escadaria, que transporta em giro, hélice, feito 8, infinito, giramundo. Tomo a rua. Uma estátua dos mortos de 32 agoniza em pose crística frente ao atual fórum, terreno do primeiro cemitério. O cinema de rua agora vende sonhos parcelados. Os vitrais da nova catedral tomam ares de tela. A antiga desmorona para ser uma arca geométrica. Transeuntes ocupam desfazendo-se nos caminhos. O primeiro prédio pousa sobre as copas da praça central. O hotel fechou as portas para aqueles que caminham. O bar da esquina vendia meias. Continuo pela praça, Marco Zero, feita em pradaria de cimento, antes labirinto do Bazar Azul, de onde temia nunca mais voltar. A escadaria para pegar o trem desapareceu. Sigo rumo à estação. Anoitece. As luzes do terminal, agora outro, esmorecem sua estrutura ferrosa, seus passageiros esperam outros. O trem por trás de uma árvore declina seu destino à linha. Penso em tomar o vagão de assalto, embarcar para o lugar que não é. Só sei que gente não chega lá. Pois bem, aqui tivemos uma breve leitura e exposição da escrita do nosso Zine, que busca pontuar um trajeto no centro da cidade de São José do Rio Preto e pensando um pouco no encontro material, físico, arquitetônico, palpável, que se encontra nesse caminho, mas ao mesmo tempo tentando palpar a memória, que é esse acervo virtual e humano, afetivo, né? Passei, ao longo da leitura, algumas composições das fotos feitas pelo ensaio que fizemos no decorrer do projeto, e que eu chamei de filmogramas, porque o fato da apresentação dele ser uma linha remete aos filmes, né, fotográficos de revelação antigos, vamos dizer assim, né, analógicos. Então, passa um pouco por essa estética da fotografia também, desse recurso visual do filme mesmo, desse material pictográfico físico, né? E como a Zine foi impressa em papel vegetal, toda a fotografia dela, toda a possibilidade de leitura dela e das imagens, quando a gente coloca ela contra a luz, também emula um pouco a vivência desses filmes fotográficos, né?
em que eles se apresentam no negativo e em contato com a luz, né, com o transpasse de luz, faz com que as imagens também ganhem novas cores, novas interpretações, formas interessantes. Mas agora vamos falar um pouco sobre o processo de pesquisa do projeto, né? Graças ao Fomento, novamente, a gente conseguiu a impressão dessas zines, a materialização dessas zines em forma de impressão, assim como o ensaio fotográfico dos lugares elencados, colaboraram para a feitura de obras em dimensões maiores, que foram também expostas nesses mesmos lugares, assim como a distribuição gratuita da zine durante a fixação dessas obras, além de outros pontos da cidade, como bibliotecas municipais, escolas estaduais, estabelecimentos comerciais também, históricos do centro de Rio Preto, entre outros. Agora eu vou passar algumas imagens que foram elencadas durante o processo de pesquisa. A gente começa a nossa história como se tivéssemos aparatado mesmo, né, nos teletransportados para essa galeria, que chama Galeria, afetivamente, Galeria Bassiti, Galeria João Bassiti. Ela foi inaugurada em 50, 60, né, e até então ela está aberta, só que em condições diversas, né, durante todo esse período histórico. Claro que natural, e hoje ela se encontra em um nível de precarização e até um pouco de esquecimento, mas ao mesmo tempo existem ainda ocupações comerciais nesse edifício, que é um grande edifício, mas basicamente a sua parte superior inteira, ela está desocupada pela dificuldade do processo de chegar do elevador ou a tubulação, enfim, exige algumas obras e reformas que não são tão baratas, e isso acaba dificultando a apropriação desses espaços. Mas, no geral, a gente começa falando sobre essa galeria. Fala sobre a estética arquitetônica dela, né, que é feita com essas várias pastilhas que, particularmente, são muito interessantes. E hoje em dia a gente não encontra mais construções próximas dessa... Na verdade, a gente encontra algumas poucas construções que remetem ao uso dessas pastilhas, que têm uma datação bem marcada, né, devido ao seu processo de feitura na década de 60, aproximadamente. E aí a gente fala um pouco sobre essas pastilhas, sobre essas cascas, sobre esse processo de deterioração que a gente encontra em suas paredes, por exemplo, e também elencamos a ideia da ocupação dessa rádio que já aconteceu, né, nesse espaço, que é muito louco a gente pensar sobre isso, né, que antes tinha uma rádio no centro de Rio Preto e que ali se ocupava, ali gerava tanto fluxo, atenção, empregos, e nas entrevistas que a gente faz durante o processo, né, de fixação e entrega das zines, a gente percebe que essa galeria já foi incrivelmente viva, né, e é até triste pensar como esse espaço ele tem um enorme potencial, mas a utilização dele é subjugada, muitas das vezes, né, como algumas outras galerias ali do centro. São poucas, mas tem algumas outras que apresentam no seu uso uma apropriação um pouco maior. Aqui a gente mostra uma foto anterior à galeria, à construção da galeria, né, que era um bar do Chaves, se eu não me engano. E hoje, essa foto permeia ali entre 2013, se eu não me engano, e já mostra a galeria a sua atual composição, né. Assim que a gente sai da galeria, eu elenco essa ideia da estátua dos voluntários de 32, que se encontra na frente do fórum e que durante as pesquisas a gente sonda que o terreno desse fórum foi meio que o primeiro cemitério da cidade de São José do Rio Preto, o que causa até uma aura meio mística, assombrada e tumular, assim, né, desse centro. Eu trago essa imagem para refletir também um pouco sobre quem foram esses voluntários de 32, o que aconteceu em 32, né, coisa que pouco sabemos de forma efetiva hoje em dia. Tanto que na distribuição, né, e fixação das obras e da zine, uma das pessoas transeuntes que estava ali próxima da imagem, ele trabalha no fórum
E a gente pergunta, né, tipo, mas você sabe alguma coisa sobre aqui? Você é daqui? Ele não era uma pessoa, um cidadão da cidade de São José do Rio Preto, mas uma cidade próxima. Mas, ao mesmo tempo, o que são esses voluntários de 32, né? E é engraçado porque esse indivíduo, ele fala assim, eu não conheço muito não, mas eu venho aqui mais para fumar. E aí, quando a gente vai fazer esse levantamento de imagens, né, a gente se depara com uma imagem veiculada no diário, um jornal da região, né, e fala um pouco sobre até essa situação da ligação, da depedração dos voluntários e essa relação de fumar em torno dessa estátua também. Muitas das vezes a gente não sabe muito bem o que ela está representando, apesar de ter até hoje comemorações cívicas ao entorno dela, mas essa história fica meio diluída, só que ainda ela é muito presente imageticamente na vivência do centro de São José do Rio Preto, né? Assim como outros lugares. Tal como o Cine Rio Preto, que hoje em dia ocupa o Praça Shopping, e tem algumas sessões dentro do Praça Shopping em que ele declara esse seu passado de cinema de rua, né? Onde demonstra na fachada traços do Art Deco, mas ao mesmo tempo a gente hoje passa pelo Praça Shopping como um shopping, né? E o cinema que era presente ali se faz ausente, assim como muitas das possibilidades de apropriação cultural mesmo desse centro, né? Se encontra ou em degradação ou descaracterização. Assim como a gente fala desse cinema que foi desabitado, a gente também elaborou um pouco sobre os processos da construção da capela e catedral da sede de São José do Rio Preto. Como aqui a gente traz um dos primeiros registros dessa primeira construção da capela, bem ali no centro mesmo, aonde ela se encontra até hoje, só que em outros moldes arquitetônicos. Hoje ela se encontra nessa disposição, né? Essa seria a parte de trás dela, mas ela se porta como essa grande arca, né? Lendo alguns trabalhos de leituras em relação aos vitrais, né? A estudante, ela até elenca como essa arquitetura moderna se apoia até um pouco na estética dos zigurates, né? Zigurates mesopotâmicos, enfim, pela sua geometrização e elevação, assim. Então, a sacralidade na sua arquitetura, por mais que seja moderna, ainda encontra graus de tradição religiosas antigas, assim. Aqui seria um dos modelos, né, sobre a construção da catedral. A gente percebe que tem alguns pontos que não se seguiram, como a torre, e, assim como vi sobre essa pesquisa, nessa mesma pesquisa ela fala que a torre em si, ela seria uma das maiores torres do Brasil feitas na época, só que coisa que até hoje não foi efetivada. Aqui a gente encontra uma imagem anterior da catedral antiga, vamos dizer assim. A gente vê também, tem uma visão da praça, que se encontra em outra disposição, assim como essa lateral mostra que aqui era um antigo ponto de embarque e desembarque da cidade de São José do Rio Preto. Então, quando você chegava, você embarcava e desembarcava bem no centro dela, né? Através do serviço rodoviário. Outras situações que a gente elenca também é um pouco esses prédios, né? Que a gente encontra. Como falo aqui, o hotel fechou as portas para aqueles que caminham. E esse hotel, ele também é um marco do centro, também um tanto relacionado com a arquitetura Art Deco, e no seu piso, no seu primeiro piso, encontrava-se também outro cinema de rua. Então eu trago essas fotos para um pouco mostrar quais seriam as outras possibilidades de vivência, né, que o centro poderia proporcionar para a cidade de São José do Rio Preto, e que hoje se encontra de forma muito, não necessariamente esquecida, porque isso sempre ocupa a nossa memória visual. Mas por que a gente nunca conseguiu, por exemplo, entrar nesse hotel? Entende? Assim como tantos outros pontos que seriam de usufruto da população e que hoje se encontra em desuso, por inúmeros motivos, que a gente muitas das vezes conhece um tanto quanto bem, né? Que fala um pouco sobre essa desocupação e bolhas imobiliárias, enfim. Aqui eu também trago essa outra memória na Zine,
quando eu digo que a escadaria para pegar o trem desapareceu, sigo rumo à estação e anoitece. Essa foi uma imagem que me marcou um pouco, porque fala bem sobre esse processo quase desnível, né? Do centro que antes estava elevado e que com essa grande escadaria você tinha acesso à estação ferroviária, que é basicamente também um dos grandes pontos de impulsionamento de crescimento da cidade de São José do Rio Preto. Boatos também que era um dos últimos terminais ferroviários, né, da época. Então, daqui para frente, né, daqui para o interior do Brasil, rumo a Mato Grosso do Sul, não tinha mais linha partindo daqui, né? Então, aqui seria um dos últimos pontos dessa linha de trem. E o que faz com que a cidade também tome ares cosmopolitos, né? É interessante também como a gente vê ali nessa imagem já alguns traços de pichação, né? Pichações eleitoreiras, e quantas histórias, partidas, despedidas, chegadas se fizeram presentes nesses degraus, né? Outro ponto que elenco é essa praça próxima à catedral, onde aí já vem uma memória afetiva pessoal, que é essa praça, esse Marco Zero, antes era o Camelô, né? Era o Shopping Azul. E eu lembro muito de ir com os meus avós, por exemplo, e quando você é pequeno, tudo se torna gigante, né? Então essas tendas, essas lonas, essas prateleiras, esses produtos abarrotados, esse chão que eu lembro que de andar até com uma certa dificuldade, esse chão de pedra, né? Era uma experiência sensorial muito estimulante, mas ao mesmo tempo também um tanto quanto chocante, porque era, enfim, muita gente, muito trânsito. Isso para uma criança gera até uma certa agonia, né? E eu trago um pouco essas imagens para também falar sobre esse repasse de lugar, né? Que até então era uma discussão muito, muito presente. Que ele é desapropriado dessa praça de forma irregular e passa para a parte superior do terminal rodoviário, onde no ano de 2021 acontece um incêndio que gera muita infelicidade para os comerciantes desse local, né? E que também gera para a prefeitura uma outra dinâmica de lidar com isso, onde são realocados para uma outra praça e que recentemente, na feitura da nossa Zine, o lugar do Shopping Azul foi reinaugurado. Aqui mais imagens desse triste acontecimento. E também esse meu passar pela rodoviária me instiga em retornar à ferroviária, porque muitos também dos depoimentos que a gente colhe falam sobre essa ideia de pessoas que eram levadas pelos seus avós, ou tios, ou pais, até a estação para só ver as pessoas chegarem ou partirem. Isso você nota, né, no semblante, um grau de nostalgia, claro, até uma certa romantização de um passado, né, mas o crucial desse processo é porque esses trens hoje ainda não são possíveis para a circulação de pessoas, né. Eles carregam toneladas, talvez, de matérias-primas, né, o que gira a economia, mas não possibilita que cidadãos usufruam do seu espaço, né, físico. E até mesmo gera um certo, gera até uma certa conturbação ali do centro, que é também sempre posto sobre essa transposição dessa linha ferroviária que passa pelo centro da cidade. Mas por que ela não poderia ser utilizada, né, para viagens, né, de pessoas? Que é o que a gente encerra assim, falando um pouco sobre essa ideia, né, de pensar em tomar o vagão de assalto, embarcar para lugar que não é, só sei que gente não chega lá. Essa situação, a gente consegue ver pelos, pelos acervos dessa empresa ferroviária quais são os caminhos, né, que esse trem faz, mas fica tudo no campo imagético, fica tudo no campo da suposição, porque a fiscalidade, né, dessa viagem até então, ela é um tanto quanto podada. E essa zine eu trago um pouco a possibilidade de refletir esses espaços de uso e desuso, né, dos centros urbanos no geral. Aqui a gente fala sobre São José do Rio Preto, mas pode ser quantas outras cidades, né, que também passaram por muitos desses mesmos processos de urbanização, verticalização,
alagamentos, desapropriações, né? Enfim, eu deixo aqui um breve excerto, então, dessa pesquisa e projeto, fomentado novamente pela Lei Nelson Seixas, de 2023, e convido vocês a adentrarem o nosso site, vai estar presente aqui na descrição, e que nele eu consigo reunir o material de uma forma muito mais completa, muito maior, né? E muito mais detalhada. Então, no site a gente encontra os processos de registros de ensaios fotográficos, a gente encontra excertos sobre o projeto, a gente encontra páginas sobre a pesquisa, sobre um Fale Conosco também, se vocês optarem por dividir também algumas memórias do que esse vídeo, do que esse projeto conseguiu gerar para vocês. E assim como esse vídeo estará hospedado lá para uma segunda ou terceira apreciação, né? Espero que não tenha ficado tão maçante. Espero que vocês também tenham sentido um pouco de como foi a feitura desse trabalho, assim como foi extremamente gratificante para nós. E com essa a gente encerra a nossa exibição. E, novamente, obrigado pela sua atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, e que esse projeto consiga tocar em algum lugar na nossa humanidade memorial, assim, cultural, que é extremamente deliciosa, frágil e necessária. Gratidão. Valeu e até a próxima.